Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de todos nós. Amém. Que tarde linda Deus nos deu para viver. Amém. Esse encontro nosso com vocês não foi casual, foi providencial. Minha vida está sendo profundamente abençoada desde o início desse culto a Deus. Já antes, quando a gente teve um encontro tão precioso com o pastor Leandro, com a pastora Daniela, na noite de sexta-feira, eles nos receberam e desde então já fomos e estamos sendo muito abençoados por vocês. A Deus toda honra, glória, louvor e adoração. Eu só estou triste por uma razão. Triste porque daqui um pouco eu tenho que pegar o avião para ir embora, porque eu queria ficar aqui, pertinho de vocês, nesse monte da transfiguração. Nesse lugar lindo que Deus nos permitiu experimentar nesta noite. Agora, que em tudo Deus seja louvado. Eu quero então, queridos, convidá-los para abrirem as suas Bíblias ou acompanharem a leitura desse texto da Palavra de Deus. Meu desejo é que as palavras que Deus colocar em nosso coração e mente sejam faíscas e que o meu e o seu coração sejam capim seco, para que um fogo da graça de Deus nos alcance, nos toque, nos transforme e nos transborde da alegria que vem do alto céu nesta noite. A palavra de Deus diz assim para o nosso coração. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Isso é palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por esta noite, por esta tarde, quase noite, por esse tempo juntos na Tua presença, pelo privilégio de estar com Teu povo, Senhor. Nós Te louvamos porque somos Teu povo, parte do Teu povo, povo que Tu compraste com Teu sangue na cruz do Calvário. Obrigado, Deus, por tão grande salvação que chegou a nós. Assim, Pai, nós clamamos nesta hora que o Senhor, ó Deus Pai, o Senhor, ó Deus Filho Jesus Cristo, o Senhor, ó Deus Espírito Santo, nos envolva de tal maneira que sejamos profundamente tocados pela força da Tua palavra poderosa, palavra santa do Senhor. Fica conosco, fortalece a nossa vida e faça com que possamos crescer mais e mais na fé. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Queridos, eu gostaria de falar sobre o seguinte tema: presenças indispensáveis nas lutas da vida. Presenças indispensáveis nas lutas da vida. Esse é o tema da nossa meditação nesta noite. Nesse texto que nós acabamos de ler, quando nós estudamos esse texto, nós percebemos que o apóstolo Paulo, servo de Deus do passado, estava enfrentando um momento difícil.
Ele passava por um tempo duro, por um período duro em sua vida. Ele está preso. Ele está preso provavelmente em Roma. Não porque ele passou um cheque sem fundos. Não, ele está preso por causa da sua fé, da sua firmeza e do seu compromisso com Deus. Mas ele está preso por perseguição religiosa. Paulo está experimentando perdas. Um discípulo amado o deixou. Demas, diz a Bíblia, amou o presente século, se envolveu com as coisas do mundo e abandonou a fé e se foi. Ele está experimentando essa sensação de abandono. Ele está se sentindo só. Paulo também enfrenta problemas com pessoas que o machucaram. Ele diz aqui de um tal Alexandre, o latoeiro, que causou muitos males a ele. Alguém o prejudicou, alguém fez intencionalmente um mal ao apóstolo. Mas preste atenção, ele decide não se vingar, ele decide não atacar essa pessoa. Ele diz: o Senhor tratará com ele, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Este homem, apesar das lutas, ele tem um coração inundado de amor pelas pessoas. Paulo enfrenta problemas diversos. Paulo expressa profunda tristeza, porque ele tinha uma corte, ele precisava estar diante de um juiz que o julgava, e ninguém foi com ele. Ele está se sentindo só, ele sente a angústia da solidão, ninguém esteve com ele. Agora, queridos, esse texto é tão antigo, mas ao mesmo tempo é tão atual, tão importante para mim e para você, porque todos nós estamos sujeitos a passar por lutas e adversidades na vida. Qualquer um de nós, qualquer pessoa cristã na face da terra pode passar por lutas. Pode ser o pregador mais conhecido da história do mundo atual, pode ser aquela pessoa que acabou de se converter. Todos nós estamos sujeitos a passar por lutas e adversidades. Por isso esse texto é uma bênção para nós. Por isso esse texto é tão antigo e tão atual, porque é palavra eterna de Deus, escrito e como um presente do céu, chegou a nós para abençoar a nossa vida. Presenças indispensáveis nas lutas da vida. Quais são essas presenças? Importantíssimas na vida do apóstolo Paulo, mas também importantíssimas para a minha vida, para a sua vida, para a vida de qualquer filho ou filha de Deus que vive em qualquer lugar dessa terra. Quais são essas presenças que são indispensáveis nas lutas da vida? A primeira presença é a presença maravilhosa de Deus. Essa presença maravilhosa de Deus é indispensável para mim e para você. Não dá para viver sem essa presença. Nós precisamos dessa presença de Deus. Vejam que o apóstolo Paulo diz de maneira tão linda. Ele diz assim: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. A luta era grande, a tribulação era imensa, o transtorno e a turbulência que ele enfrentava era agressiva. Mas ele diz: mas o Senhor me assistiu, o Senhor esteve presente. Essa presença de Deus que eu e você precisamos para viver a cada dia, a cada milésimo de segundo na nossa vida. Nós precisamos dessa presença de Deus. E a presença de Deus é promessa. Deus diz em Hebreus 13, no verso 5, de maneira linda: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Olha que presença linda, olha que promessa linda, a presença de Deus. Deus está com você. Pode ser que você esteja nessa noite, nesse contexto, quando a gente vive às vezes longe da nossa nação, longe da nação onde nascemos. Talvez você esteja se sentindo só. Talvez há
haja uma solidão no seu coração, na sua vida nesta noite. Mas eu quero dizer para você, Deus está com você, Deus é suficiente para a nossa vida, Deus é a força que nos mantém. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Olha que ênfase Deus dá aqui. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Ah, que presença santa, doce presença, presença santa, a presença de Deus na vida do seu povo. Queridos, eu não somente creio na presença de Deus, mas eu sinto essa presença de Deus. Deus está com você, Deus está conosco, Deus está neste lugar, Deus está governando essa igreja, Deus está levantando essa igreja para ser uma bênção ainda maior nesse contexto, em outros lugares do mundo, para a glória dEle. Esse Deus que está presente, louvado seja o Senhor. A Deus honra, glória, louvor e toda adoração. Queridos, eu creio na presença de Deus. É promessa. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É promessa, e Deus não falha nas suas promessas. Precisamos estar firmes nas promessas de Deus, quando tantas vezes cantamos firmes nas promessas que não vão falhar. Nosso Deus não falta, nosso Deus não falha, nosso Deus é vivo e reina pelos séculos dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, há uma missionária que partiu para estar com Cristo há uns 2 anos passados. Ela trabalhou em Florianópolis. Não sei quantos aqui já estiveram em Florianópolis. Há uma praça em Florianópolis chamada Praça 15. E ali ela trabalhou com os remanescentes do movimento hippie, evangelizando, trazendo vidas a Cristo. Pessoas começaram a ser libertas dos vícios, da incredulidade. Pessoas começaram a se converter aos montes. Deus agiu poderosamente. É uma história longa. Se você puder ler um livrinho chamado As Últimas Consequências, da editora Betânia, vale a pena ler esse livro. E essa irmã que já está com Cristo, ela foi chamada, ela pastoreava um grupo, esse grupo que ela estava evangelizando. E alguém chegou, porque o ministério dela começou a impactar a vida e o lucro dos traficantes, porque muitos deles abandonaram os vícios. E de repente chega alguém e diz a ela assim: olha, tem uma pessoa do seu grupo, que você cuida, que está precisando desesperadamente de você. No tal lugar, assim, à beira da praia, está lá te esperando. E ela imediatamente partiu para lá, sem pensar 2 vezes. E quando ela chega naquele lugar ermo, vazio, à beira-mar, apenas alguns coqueiros ali, tudo parado, nem um vento, naquela tarde quente. Quando ela chega ali, procura a ovelha e não está ali a sua ovelha. E então ela percebe que se aproxima dela um homem, mal encarado, agressivo. Chega para ela e diz assim: não tem nenhuma pessoa que você cuida aqui. Eu estou aqui amando dos traficantes para acabar com a sua vida. E a sua vida vai acabar aqui agora. É o que eu digo para você. E ela contava que estava debaixo de um coqueiro. E aquele homem disse assim: olha, eu vou começar batendo na sua barriga. E ela grávida da Tamara, a sua primeira filhinha. E ela, cheia do Espírito Santo de fé, quando aquele homem estende a mão para bater, ela diz: não toque em mim, porque meu Deus é muito grande. E quando ela disse isso, uma folha se desprendeu do coqueiro e caiu entre os dois. Ela disse: eu estou dizendo, não toque em mim, meu Deus é muito grande, Ele está aqui. A pessoa achou que fosse apenas uma coincidência. Se encheu de raiva, de ódio, e estendeu a mão e disse: eu vou acabar com você agora. Ela disse: eu estou dizendo, não toque em mim, meu Deus é muito grande. Novamente uma outra folha caiu entre os dois, e a pessoa então se afastou. Se afastou e disse: eu não estou conseguindo chegar em você, mas os traficantes vão te pegar.
E foi se afastando, e a deixou ali. Cerca de 2 meses depois, o pastor da Nídia, da Bugra, recebe uma carta de um homem dizendo: eu fui até um lugar ermo para matar sua missionária e não consegui matar. Eu me converti a Cristo naquele dia. Hoje eu sou de Jesus e já sou missionário. É a presença de Deus. É a presença de Deus. Dá um glória aí, irmão. Como é que é, pastor? É a presença santa de Deus. Nós cremos nessa presença de Deus. A igreja precisa crer nessa presença. Nós que vivemos longe da nossa terra, precisamos crer nessa presença de Deus, apesar da solidão, da tristeza, às vezes de estarmos distantes, crendo que Deus está presente conosco no campo missionário, nos ãos da vida. Deus está conosco, Deus é fiel, louvado seja o nome do Senhor. A primeira presença indispensável na minha vida e na sua vida, na vida do povo de Deus, é a presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas queridos, há uma segunda presença que é também indispensável na vida do povo de Deus, e essa presença é a presença dos irmãos de fé. É a presença dos irmãos de fé. Se nós temos a presença do soberano Deus conosco em todos os momentos, nós precisamos também dos nossos irmãos de fé conosco. É a presença dos irmãos. E quando a gente olha aqui para o texto, é maravilhoso quando Paulo, ali, naquela prisão em Roma, já tinha Lucas com ele ali, o escudeiro fiel, o escritor maravilhoso, o historiador, o médico. Lucas estava com ele, mas ele diz: Timóteo, eu preciso de você, venha ter comigo e venha depressa, venha depressa. Traga Marcos, porque Marcos também me é útil. O que Paulo está dizendo aqui é que nós precisamos dos nossos irmãos. Nós não somos suficientes para andarmos sós na vida. Nós precisamos de gente de fé conosco, de gente que põe a mão na nossa cabeça e ora conosco, de gente que nos abraça, de gente que se ajoelha conosco, de gente que dá uma palavra de esperança, de gente que ora conosco. Nós precisamos dos nossos irmãos de fé. Não ande só, não ande só. Eu estava vendo o Discovery Channel recentemente, estava dizendo que às vezes os leões, quando eles querem pegar uma presa, eles observam aquela mais fraca, aquela que está mais isolada do grupo. O leão que está ao nosso derredor, bramando, tentando nos devorar, ele sabe que quando estamos com irmãos de fé, caminhando conosco, orando conosco, nós somos mais fortalecidos. Ah, queridos, a presença dos irmãos. Não viva a vida cristã achando que você não precisa do outro, porque você precisa do outro. Que Deus abençoe essa igreja para que ela seja cada vez mais unida, cada vez mais ungida por Deus, para que os irmãos possam, no amor que os irmãos vivem, ser um testemunho nesta nação para a glória de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Há um ano e 2 meses, mais ou menos, eu estive aqui em Dubai. Eu não estive aqui porque o propósito de Deus é que eu fosse em um outro lugar. Eu vou dizer por quê. Eu vim somente com meu filho, e a gente gostou tanto que trouxemos a Ana agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas isso, irmãos, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom porque numa manhã de domingo, eu disse para o meu filho: eu quero ir à igreja. Ele falou: pai, então vamos. Nós pegamos um táxi e fomos para um lugar onde tem várias igrejas se reunindo ali, né? E eu achei interessante porque nós tínhamos internet para pedir o táxi para a gente ir, mas para voltar a gente não tinha internet. E nós fomos num culto, fomos abençoados, terminamos o culto cantando "In Christ Alone", né? Somente a minha esperança está em Cristo. Foi uma grande bênção. Mas na hora de voltar, irmãos,
começou a sair gente, né, de vários lugares, e os táxis chegando, e quando nós estendíamos a mão e pedimos, a pessoa falava, já estou contratado por alguém, não posso levar. Isso passou uns 10 táxis e a gente não conseguia. E eu falei, meu Deus do céu, prepara um táxi. Aí de repente chega um táxi ali e para. Aí a gente já vai animadinho ali, estamos ali, opa, esse vai dar. E quando a gente chega ali, um homem chega falando em inglês conosco, esse táxi é meu, eu pedi. Aí eu falei, tá bom. E essa pessoa, queridos irmãos, entrou no táxi e eu e o Eduardo ficamos ali, com cara de decepcionados. De repente aquele homem olha e fala assim, para onde vocês estão indo? Eu falei, nós estamos indo lá para perto do Dubai Mall. Ele falou assim, olha, está difícil o táxi, vocês não vão conseguir, entra aqui, eu vou deixar vocês lá no Batuta. Lá no Batuta. Eu falei, esse cara é Batuta, esse cara é bom. Gente, e ele falando com a gente em inglês, de repente, eu e o Luiz Eduardo entramos no carro, ainda bem que a gente não falou mal dele. Eu falei assim para o Luiz Eduardo, que bênção, filho, que Deus providenciou esse irmão. Ele falou, vocês falam português? Eu sou brasileiro. E aí eu disse, eu sou pastor. Ele falou, pastor, que bênção que eu encontrei vocês. E ele falou, eu estou me sentindo só nessa terra. Eu vim no culto, foi uma bênção para mim, mas eu preciso de irmãos. Vocês já almoçaram? Eu disse, não. Almoça comigo? E claro, almoçamos com ele lá no Batuta. Eu falei, depois eu coloco vocês no trem, vocês vão lá para perto do Dubai Mall. E ele falou assim, Deus colocou vocês, porque eu precisava hoje de irmãos que orassem comigo, que cuidassem de mim. E de manhã, antes de sair, eu disse, Senhor, usa a nossa vida para a Tua glória. Antes de irmos para o culto, Deus providenciou todas as coisas, e nós aprendemos ali a importância dos nossos irmãos. Ele foi bênção na nossa vida, e nós fomos bênção na vida dele, para a glória de Deus. Nós precisamos dos nossos irmãos. Valorize os seus irmãos. Reconcilie-se com o seu irmão, se for o caso, em nome de Jesus. Reconcilie-se. Diga para o seu irmão, você é importante para mim, eu preciso de você. Louvado seja Deus, porque nós temos irmãos e irmãs de fé para caminhar conosco. Louvado seja Deus. Queridos, a presença dos irmãos, nós precisamos dos nossos irmãos. E vou dizer aqui, para a gente já passar para o próximo ponto da nossa meditação, dizer para você, ore por essa igreja. Ore pela unidade dessa igreja, essa unidade que não pode e não vai ser quebrada por nada, essa unidade que Deus certamente espera dessa igreja nesse contexto para a glória dele, a unidade da igreja. Há um pastor que marcou muito a minha vida, chamado Abi Castro, já está com Jesus também, e o reverendo Abi Castro me ensinou algo interessante, que nesse contexto nosso do presbiterianismo, e claro, com todo respeito e amor pelas outras igrejas e pelo povo de Deus como um todo, eles estavam num processo de escolha de pastor, é um processo diferente, e ali os membros estavam escolhendo o pastor, e num dia de assembleia, de eleição, as pessoas que estavam ali, 121 pessoas votaram a favor do reverendo Castro para que ele continuasse pastor da igreja, mas 12 pessoas votaram contra. E quando terminou o processo de eleição, que acontece assim no sistema presbiteriano, acabou, o pastor Castro ia continuar ali por tempo indeterminado, pastoreando a igreja com amor, mas alguns irmãos chegaram para o pastor Castro e disseram, pastor, precisamos descobrir onde estão os 12, nós temos que encontrar esses irmãos que votaram contra o Senhor, a gente tem que ir atrás deles, e saber com eles por que eles fizeram isso, esses irmãos não podem ficar assim. O pastor Castro ouviu,
4 ou 5 líderes que chegaram ali. E o pastor Castro falou para eles assim: quantas pessoas votaram a favor da minha permanência na igreja? Alguém disse 121 pessoas. E ele falou: e quantos votaram contra? E alguém disse 12. Ele falou assim: olha, soma para mim 121 mais 12. Alguém já falou: não precisa nem somar, 133. Ele falou: então pega a Bíblia, abra no Salmo 133 e vamos ler aqui. E quando eles começaram a ler, as pessoas começaram a se quebrantar, a chorar. Alguns caíram-se de joelhos, porque Salmo 133 diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão. É o óleo da unção de Deus. Que a unidade dessa igreja seja fortalecida em nome de Jesus e para a glória de Deus. Precisamos dos nossos irmãos. Em terceiro lugar, quando olhamos para esse texto, nós percebemos aqui, queridos irmãos, que o apóstolo Paulo, ele fala também nesse texto aqui, sobre a presença de um lindo compromisso missionário. Presenças indispensáveis nas lutas da vida. Primeira presença, a presença maravilhosa de Deus. A segunda presença, a presença dos irmãos de fé. A terceira presença, a presença de um lindo compromisso missionário. Porque Paulo está dizendo aqui que ele tinha uma missão, apesar da prisão, apesar da luta, ele tinha uma missão. E ele vai dizer ali no verso 17, de maneira linda, Paulo diz ali, olha que coisa maravilhosa, ele diz assim: o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E a presença de um lindo compromisso missionário, que esse homem tinha. Apesar da luta, ele não abandonou a sua missão. Apesar da luta, ele não deixou de ser frutífero. Apesar da sua luta, Deus quer que você continue produzindo frutos, onde quer que você esteja, para a glória, louvor e honra de Deus. Produza frutos. Semeie Jesus no coração das pessoas. Pregue o Evangelho. E se necessário, use palavras. Porque a sua vida pode falar com as pessoas que vivem nessa região. Quantas pessoas precisam de Deus nessa imensa cidade? Quantos brasileiros e de outras nacionalidades estão precisando demais do testemunho de pessoas que creem em Jesus, que creem em Deus? Então deixa Deus usar a sua vida para ser uma bênção, para a glória dEle. Queridos irmãos, existe um homem chamado John Harper. John Harper estava no Titanic, quando o Titanic afundou nas águas geladas do Atlântico. Ele era um pastor que estava presente naquele naufrágio. E quando o navio havia afundado, as pessoas estavam ali sobre as águas. John Harper estava segurando num pedaço de madeira. E John Harper, ele olha para um homem que estava na sua frente, também segurando em um objeto para não afundar. John Harper olhou para aquele homem naquele momento duro de sua vida, e ele disse assim: você já tem segurança da sua vida eterna? Você tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus? E de repente, meus irmãos, o que aconteceu? Foi que John Harper afundou, aquele homem continuou ali, com aquela indagação. Novamente, John Harper veio à tona, encontrou aquele homem de novo ali e disse assim: você já entregou a sua vida a Jesus? Entrega hoje a sua vida a Jesus, porque nele você terá salvação eterna. Gente, irmãos, louvado seja Deus, porque quando John Harper disse isso e afundou nas águas para nunca mais voltar e ressuscitar com Cristo, aquele homem se salvou do naufrágio. E no porto de Liverpool, há uma expressão, quando tem um nome de pessoas que foram salvas do naufrágio, está ali uma afirmação dizendo: o último convertido através do ministério de John Harper. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, deixa Deus usar a sua vida.
está difícil, mas deixa Deus usar a sua vida. Diga para Deus: eu quero ser usado por Ti, eu quero ser um vaso usado por Ti. A sua vida pode ser uma grande bênção na vida de muitas pessoas, para a glória, louvor e honra do Senhor. Então tenha, querido irmão, o privilégio, a bênção de ser um missionário de Deus. Abrace e deixe essa presença em você, presença de um lindo compromisso missionário, se fazer presente onde quer que você coloque a planta dos seus pés. Seja uma bênção ali, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. E em quarto e último lugar, a igreja diz amém? Amém. Quarto e último lugar, qual é a quarta e última presença importante para a nossa vida? Importante para Paulo, mas importante para mim e para você, é a presença da esperança da vida eterna. Que coisa maravilhosa, é a presença dessa esperança da vida eterna. Porque a palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna é projeto de Deus para nós, vida eterna é o plano de Deus para a nossa vida. Que nós possamos carregar esta convicção da presença eterna de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo tinha esta convicção, quando ele afirma de maneira linda no verso 18: o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. Ele carrega esta convicção de que ele é de Deus e que nada o separaria do amor de Deus que estava em Cristo Jesus, o seu Senhor. Nada, nem a morte, nem tribulação alguma, nem o inferno, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele tinha convicção da sua vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Que eu e você possamos sair daqui convictos de que a nossa vida é eterna por meio de Cristo Jesus. Entregue a sua vida a Jesus hoje. Entregue a sua vida, o seu coração, todo o seu ser, porque em Cristo nós temos vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, meu pai faleceu há algum tempo, 2014. E quando ele estava doente, Deus testificou em nosso coração de que ele estaria com o Senhor para sempre. Por alguma razão, um texto bíblico chegou ao meu coração, e lendo a palavra, dizia: tua mãe ficará viúva, e vocês ficarão órfãos. Um texto da palavra de Deus no Antigo Testamento. E ali eu entendi que provavelmente a opção de Deus fosse recolhê-lo. E eu me lembro, gente querida, que nos últimos dias de vida, nos últimos 5 dias de vida do meu pai, eu pude estar com ele lá no Brasil. E eu me lembro que nós cantávamos hinos. Eu, como cresci na igreja, meu pai, membro da igreja, daquela altura, já há 40 anos, membros da igreja, eu me lembro que ele pedia para cantar hinos. E um dos hinos que a gente cantava eram hinos antigos. Alguns de vocês aqui não vão conhecer, mas alguns provavelmente vão conhecer. Um hino que dizia: junto ao trono de Deus preparado, há cristão um lugar para ti. Há perfumes, há gozo exaltado, há delícias profusas ali. Queridos, ele cantou esse hino várias vezes comigo. Às vezes ele já com dificuldade mental, por causa do cérebro já afetado pela enfermidade. Às vezes eu me esquecia da letra, mas ele não esquecia. E me lembro que ele falava muitas vezes que ele estava preparado para quando Deus o chamasse. Eu saí do Brasil, fui para os Estados Unidos, era dia dos pais. Na manhã, no finalzinho daquele segundo domingo de agosto de 2014. A minha mãe estava com ele na cama. Ele olhou, abriu um sorriso e falou: Esther, nome da minha mãe, os anjos. E fechou seus olhos para sempre nessa terra.
partiu para estar com Cristo, a esperança do céu. Eu digo para os irmãos que eu creio no céu, porque Deus é tão bom que Ele criou o céu para aqueles que lhe pertencem. Ah, louvado seja o nome do Senhor. E falar do céu não é alienação, para mim é esperança, porque crer no céu me dá motivação para viver nessa terra e ser fiel a Deus aqui nessa terra para a glória dEle mesmo. Eu quero concluir essa meditação nesta tarde e quase noite aqui em Dubai, crendo que Deus não nos trouxe aqui por acaso. Aprove a Deus que o pastor Pascoal falasse do nosso ministério para o pastor Leandro. Aprove a Deus que você estivesse aqui hoje, que a gente se encontrasse aqui, que eu não fosse naquele lugar que eu fui há 1 ano e 2 meses passados, mas que estivesse aqui para dizer para você que Deus ama muito você. E Deus tem um plano vitorioso para a sua vida e para a sua história. Você não é um acidente no mundo, você é planejado, projetado por Deus, e Deus te ama, e Deus quer usar a sua vida para a glória dEle. Talvez a sua dificuldade seja imensa, talvez sua solidão seja gigantesca, talvez sua preocupação, a sua ansiedade esteja consumindo a sua mente, a sua vida, mas eu quero dizer para você em nome de Jesus, Deus está querendo dizer para você hoje, para que você confie nele, para que você caminhe com ele, para que você conte com ele, porque ele é fiel, ele está presente. Deus quer toda a sua vida, mesmo que seja em meio às suas lutas. Jesus é tão maravilhoso que Ele nunca enganou a gente, nunca vai enganar, porque Ele é verdade, verdade, verdade e vida. E Ele disse, no mundo tereis aflições. O céu não chegou ainda. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós nascemos para ser vencedores. Ah, queridos, há um lugar, uma casa, onde as pessoas fazem tatuagens em um determinado lugar. E existe lá uma frase que algumas pessoas tatuam na pele. Uma frase que diz, nascido para perder. E foi perguntado para o dono daquela loja, alguns colocam isso? Ele disse sim, alguns colocam essa tatuagem, porque antes de ser uma tatuagem no corpo, já está tatuado no coração e nas emoções, que ele nasceu para perder. Mas nós não nascemos para perder, nós nascemos para vencer, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Ah, queridos, nós vamos nesse momento orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Talvez você esteja passando por um período de tribulação. Quero convidar você para se colocar em pé. Talvez você esteja vivendo um momento de ansiedade, talvez de solidão, talvez de medo, talvez de angústia profunda. Mas eu quero dizer para você que Deus trouxe você aqui hoje para dizer, filho, confia. Filha, confia. Há um pregador do passado chamado Alexander McLaren, e quando ele era adolescente, ele vivia na Inglaterra, se não me falha a memória, e Alexander McLaren, adolescente, começou a trabalhar em uma fábrica que ficava fora da cidade. E quando era sexta-feira, já no finalzinho da tarde, começo de noite, ele tinha que ir para casa, e ele tinha que passar por um bosque, e as pessoas diziam que aquele bosque era mal assombrado. E Alexander McLaren conta que na primeira vez que ele precisou atravessar aquele bosque, ele terminou o seu horário de trabalho e foi caminhando na direção do bosque sozinho, mas ele tinha que atravessar o bosque e o seu coração começou a disparar, ele começou a ficar ansioso, com medo, mas ele decidiu enfrentar. E quando ele pisou no bosque, quando ele entrou ali e caminhou 2 metros, ele ouviu uma voz que dizia, Alexander, Alexander. Ele reconheceu que era a voz do seu pai, que sabia do seu medo. E o pai de Alexander McLaren veio para atravessar com ele aquele bosque do medo,
e da insegurança. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Pai que está nos céus está aqui para pegar a sua mão e caminhar com você pelo bosque duro da vida, pela solidão de um imigrante em uma terra distante, talvez pela ansiedade por um diagnóstico de enfermidade, talvez preocupação com alguém na família lá no Brasil. Deus está aqui para pegar a sua mão e passar com você o bosque da vitória. Deus é o Deus que nos ajuda na travessia, para que tenhamos segurança da presença dEle. Eu não sei qual é a sua dor, qual é a sua luta, qual é a sua preocupação, mas eu sei de uma coisa: Deus quer abraçar você nesta noite, e eu quero, em nome de Jesus, orar com você. Eu queria convidar você, que se você sentir desejo no coração, pastor, se me permite, queria convidar você para que você viesse aqui à frente. Saia do seu lugar, a gente vai orar. Coloque diante de Deus a sua vida, o seu ministério, a sua história. Deus quer te ajudar. Pode vir, meu irmão, vamos orar. Vamos buscar a face de Deus. Por favor, venha. Pastor, por favor, venha, querido, para que o Senhor ore conosco. Queridos irmãos, pode sair do seu lugar, vem aqui em nome de Jesus. Nós vamos orar, pedir a Deus que Deus derrame graça sobre a sua vida, que Deus derrame o conforto do céu, a força do céu. Deus quer pegar a sua mão para dizer: olha, a minha mão. Eu acho lindo quando Paulo diz: o Senhor me revestiu de forças. Talvez você esteja sem forças, mas dizer para você, em nome de Jesus, que quando a nossa força começa a diminuir, Deus vem com uma carga nova de forças, para dizer: filho, filha, vamos vencer, você é meu, você é minha. Venha para orarmos juntos no nome do Senhor. Venha talvez para colocar pessoas da sua família que estejam precisando de mais da graça de Deus, lá no Brasil ou no país onde você vive. Vamos orar ao Senhor neste momento. Pode chegar, pode vir bem pertinho, queridos irmãos e irmãs. Vamos orar ao Senhor neste momento e pedir a bênção do Senhor sobre a vida de todos nós. Deus é o Deus do conforto, da graça. Pode vir, ainda há tempo. Vamos orar ao Senhor. Vamos colocar diante de Deus as nossas vidas, porque Deus é o Deus que cuida de nós, da mesma maneira que cuidou daquele irmão há 1 ano e 2 meses passados, que estava sozinho, solitário aqui em Dubai, e Deus providenciou alguém que orasse com ele. Deus está dizendo para nós que nós não estamos a sós, que Ele nos ama, que Ele é a força que nos mantém, que Ele é a vitória para a nossa vida. Vamos orar ao Senhor neste momento. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por tua grandeza, por tua glória, por tua majestade, pelo seu poder. O Senhor é um Deus tão grande, Deus. Obrigado porque nesta noite, nesse culto, fomos ministrados, Deus. O Senhor é o Deus que habita no lugar mais alto. Tu és o Senhor sobre todos os governos. Tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores, ó Pai. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui para abraçar essa ovelha, esse filho, essa filha que precisa da força do céu para enfrentar a semana, para enfrentar uma adversidade, para enfrentar a enfermidade, para enfrentar, ó Deus, as dificuldades da vida, a dureza da vida. Ó Deus querido, põe tua presença gloriosa, motivadora, renovadora. Deus, renova as forças ao que não tem nenhum vigor. Nós pedimos em nome de Jesus uma visita do céu sobre esse coração, sobre esse homem, sobre essa mulher, sobre esse filho, sobre essa filha do Senhor aqui. Sustenta o teu povo, Deus querido, conduz em triunfo para a glória do teu nome. Assim nós oramos, ó Deus. Faça um milagre, ó Deus, da tua presença, da tua glória, da tua majestade nesses corações, e que em tudo o teu nome seja glorificado. Ó Pai, como o Senhor usou Paulo para escrever: ao Senhor a honra, ao Senhor a glória, ao Senhor toda a adoração. Fortalece a nossa fé, fortalece os nossos passos e conduza-nos em triunfo, porque somos do Senhor, mais que vencedores no Senhor. Tatua na nossa mente, no nosso coração, essa convicção de que em Cristo somos mais que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, para a glória do Senhor, ó Espírito Santo, para a tua glória, ó Deus, para a tua glória, Jesus, para a tua glória, ó Santo Espírito de Deus. Amém, 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 amém.
Pastor. Obrigado, querido.